Saudações aos integrantes do nosso grupo de estudos. Quem acompanha o nosso grupo de estudos, que já completou 14 anos, desde a sua criação em abril de 2006, deve ter percebido o extremo cuidado com o qual tratamos os temas que são examinados nas nossas reuniões. Nós iniciamos tentando entender o problema que a teoria do conhecimento tem para resolver. Percebemos, desde o início, as dificuldades, as imensas dificuldades que o tema que trata da inteligência oferece para quem se aventura a tentar compreender esse universo de inteligência da qual o ser humano faz parte. Nós examinamos diferentes livros, autores, ideias, e durante todo esse período, uma questão tem se feito presente em todas as nossas discussões. A necessidade de tentar entender o que o ser humano toma por verdades, certezas e crenças quando ele trata do universo no qual ele está inserido e quando ele trata a respeito de si mesmo. Se vocês forem abrir qualquer página de livro, rapidamente, especialmente quando o livro trata de filosofia, rapidamente vocês vão perceber os autores empregando essa expressão. É verdade que isto ocorre, é verdade que aquilo é real, é verdade que o mundo é assim, é verdade que eu penso de certa forma. Ou seja, a palavra verdade é a expressão que mais aparece em todas as discussões que dizem respeito à filosofia. Portanto, esta questão da verdade, que aparece inclusive em textos de natureza religiosa, que aparece em praticamente todas as explanações feitas por indivíduos e pessoas que dizem tratar, então, da nossa existência, do futuro da existência humana, daquilo que efetivamente nós estamos inseridos, que fazemos parte. Então, essa palavra verdade foi sempre uma das questões que nós tratamos com muito cuidado nas nossas reuniões para tentar entender efetivamente o que ela representa num sistema de inteligência. Portanto, a expressão verdade precisa ser entendida como um ponto de partida, então, dessas discussões. O que são as nossas verdades? O que eu posso tratar por verdade sob o ponto de vista da minha existência? Verdade, para mim, e tenho certeza que todos aqueles que forem parar um pouco para examinar essa questão, vão perceber que verdade são as nossas memórias, as nossas experiências. É verdade tudo aquilo, então, que o meu organismo, enquanto um sistema de inteligência produzido pela natureza, recebeu por meio das impressões do mundo natural, da objetividade fenomênica. Então, é verdade aquilo que eu vi, é verdade aquilo que eu olfatei, que eu apalpei, que eu vi e que eu degustei. Ou seja, as minhas verdades são aquilo que o meu organismo organizou, armazenou, sob o ponto de vista das minhas experiências. As minhas verdades são minhas verdades. Portanto, quando eu falo de verdade, eu estou falando das minhas experiências enquanto ser humano no mundo em que eu existo. Portanto, eu pergunto para vocês o seguinte: é possível, então, alguém falar de verdades universais? Ora, se as verdades são as minhas experiências, eu não tenho como transferir as minhas experiências para outras pessoas, para que elas possam, então, tomar as minhas verdades como suas verdades. Então, quando eu trato das minhas verdades e alguém ouve o relato das minhas verdades, a única verdade que esta pessoa pode produzir a partir daí é aquilo que ela ouviu daquilo que eu relatei. Agora, as experiências enquanto tais são apenas minhas. Portanto, não existem verdades universais. Os indivíduos, quando falam de verdades, estão falando das suas experiências, daquilo que o seu sistema de inteligência recebeu de informações do mundo natural por meio, então, da sua capacidade sensível. Então, a verdade sempre é do indivíduo. Os indivíduos produzem as suas verdades. Não existem verdades universais.
Bom, se não existem verdades universais, então o que nós tratamos quando falamos de verdades nas relações intersubjetivas, ou seja, entre os demais indivíduos? Ora, quando tratamos desses temas, então, estamos tratando de um sistema de crenças que são produzidas a partir das verdades humanas. Então, portanto, essa questão precisa ficar absolutamente clara para que a gente possa entender o que eu quero tratar agora, que são as certezas e as crenças no sistema de inteligência humana. O que são as nossas certezas? As certezas, e eu já tratei disso quando falei de metafísica, eu tenho 2 vídeos produzidos já nesses últimos meses a respeito desse tema. As certezas são as referências utilizadas pelos indivíduos para pôr em ordem o universo onde eles estão inseridos. Então, as certezas vão tratar das quantidades, vão tratar das grandezas e vão tratar da ordem. Ou seja, então, certezas tratam das quantidades, do espaço e do tempo. Todos os indivíduos que forem parar para pensar a respeito destas questões, independentemente da cultura, da localização geográfica ou da língua que utilizarem, todos os indivíduos vão chegar absolutamente aos mesmos resultados. Quando alguém for tratar de quantidades, ou seja, das noções que a matemática utiliza, todos os indivíduos que resolverem fazer, então, as adições, subtrações, divisões e todas as demais operações matemáticas que depois a inteligência humana pode descobrir a partir, então, das suas reflexões a respeito desse ambiente, vão chegar absolutamente aos mesmos resultados em qualquer época do mundo, em qualquer lugar do espaço, em qualquer cultura dos indivíduos. Quando forem refletir a respeito do espaço, sobre as noções, então, espaciais, de linha, de superfície, de formas, todos os indivíduos vão chegar também absolutamente aos mesmos resultados. E quando forem refletir a respeito do antecedente e subsequente, ou seja, das noções temporais, da ordem dos fatos nesse universo, que trata do espaço e das quantidades, vão chegar aos mesmos resultados. Então, nós temos aqui um ambiente de certeza, que nós podemos dizer, então, que é o ambiente da metafísica pura. A metafísica pura, então, são aquelas noções que todos os indivíduos utilizam e que todos eles chegam absolutamente aos mesmos resultados. Depois das certezas, então, agora nós temos um sistema de crenças. O que são as crenças humanas, então? As crenças humanas são as expectativas que elas produzem a partir do uso destas noções, então, da metafísica pura, dessas certezas, a respeito, então, daquilo que as suas sensações permitem que ela organize do mundo onde ela existe. Então, quem examinou, ou quem assistiu, ou tentou verificar aquele vídeo em que eu trato de universo e razão civilizada, universo e razão, vai perceber que a inteligência humana, ou seja, que aquilo que nós produzimos a respeito do mundo onde nós estamos inseridos, na verdade, dizem respeito, então, às expectativas que nós criamos a partir da ordenação das nossas sensações. A objetividade fenomênica, ou seja, o universo no qual estamos inseridos, esse universo está permanentemente produzindo fenômenos naturais que o nosso organismo, então, recebe por meio das sensações. Então, nós estamos permanentemente sendo impressos pelo universo por meio da visão, por meio do tato, do olfato, do gosto e da audição. Estas impressões, então, que o universo produz em todos nós, elas produzem no organismo sínteses dessas impressões. Estas sínteses dessas impressões, então, elas vão compor um conjunto de memórias das nossas impressões. Ou seja, o universo se imprime em nós por meio das sensações, o nosso organismo produz sínteses dessas impressões, estas sínteses vão compor, então, aquilo que nós chamamos de memórias. E agora, a partir da nossa capacidade racional, ou seja, a partir desse âmbito das nossas certezas, que tratam, então, das quantidades, da ordem e do espaço, nós vamos, então, agora colocar estas sínteses, ou seja, essas impressões que produziram sínteses no organismo em ordem. E ao pôr estas
sínteses em ordem, nós vamos criar então agora um conjunto de expectativas a respeito de fatos que poderão voltar a ocorrer nesse universo onde nós estamos inseridos e que nós vamos então nos deparar por meio do nosso sistema de inteligência racional. Então aquilo que nós tratamos entre os indivíduos, ou seja, de forma intersubjetiva, entre diferentes pessoas, que nós tratamos por conta de verdades, na verdade não passam de crenças que nós produzimos, a partir destas impressões, destas sínteses, dessas ordens que as relações que nós estabelecemos por meio do sistema de inteligência racional. Isso é da maior importância. Entender como esses processos ocorrem é de fundamental importância para que possamos assumir a nossa competência racional e não deixar que sejamos enganados por pessoas que se apresentam racionalmente por meio da palavra para dialogar conosco, falando de verdades universais. É verdade que isso é assim, é verdade que isso é de outra forma. Não existem verdades. O que nós tratamos neste âmbito são apenas de crenças. Por isso que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão absolutamente enlouquecidas, em que qualquer asneira hoje em dia é aceita como verdade absoluta, e que as pessoas se guiam por meio de palavras, especialmente daqueles que falam com eloquência, para as pessoas que não dominam a própria inteligência e que estão enlouquecidas, acreditando em coisas completamente malucas que não tem nada a ver com o mundo no qual nós estamos inseridos. Essas pessoas foram enlouquecidas pela palavra. A palavra, quando ela é utilizada por espertos, ela enfeitiça a pessoa. A pessoa, não percebendo que está enfeitiçada pela palavra, ela acaba enlouquecendo. E depois de louca, elas são dominadas pelos outros. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas. Quem quiser efetivamente entender a razão humana, deve fazer o mesmo esforço que já feito por René Descartes, relatado em 1637. Em 1637, René Descartes escreve o Discurso sobre o Método. E no início dessa obra, ele relata a experiência que ele utilizou para poder entender aquilo que ele pode ter efetivamente por certeza no âmbito da inteligência humana. E qual foi a técnica que ele utilizou? A técnica é relativamente simples. Nós precisamos parar para pensar sobre o que pensamos e verificar daquilo que pensamos, o que nós podemos ter certeza, absolutamente certeza dos nossos pensamentos, e daquilo que nós apenas podemos acreditar como uma crença. Nós vamos perceber, então, que no sistema racional humano, grande parte daquilo que nós tratamos por verdade não passa de um sistema de crenças, de ideologias. E ideologias também eu busquei tratar já em outros vídeos. A ideologia ela pode ser científica, ou seja, toda vez que formamos um sistema de ideias a respeito do mundo, da natureza, não passa de uma ideologia científica, porque permanentemente a ciência, que falamos que é rigorosamente correta, precisa, rigorosamente não é, porque permanentemente o cientista está retificando as suas ideias a respeito do mundo da natureza, então é ideologia científica. Depois nós temos a ideologia política, que são um sistema de ideias que os indivíduos produzem para dominar o outro, para fazer com que os outros ajam de uma determinada forma, para que possa conduzir o outro. E a loucura faz parte da ideologia política, porque a ideologia política tem por finalidade dominar um indivíduo, dominar o outro, submeter o outro às suas ideias. E depois nós temos as ideologias morais, que são aquelas ideologias que vão tratar agora não mais das ações humanas, não mais do mundo da natureza, mas apenas daquilo que o homem pensa a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito dos outros, a respeito do universo, para tentar induzir a partir dessas ideologias morais, então, determinados comportamentos no mundo da natureza. Portanto, se nós formos tratar do sistema de inteligência racional humano, nós precisamos tomar muito cuidado, porque grande parte daquilo que nós, indivíduos, falamos por conta de verdades não passam de ideologias utilizadas para submeter, escravizar o ser humano. E o que nós temos hoje é um ser humano completamente enlouquecido, porque não tem mais condições de distinguir
daquilo que ele pensa, o que efetivamente é real e aquilo que efetivamente ele consegue perceber por meio dos seus sentidos, daquilo que ele simplesmente imagina, sonha e enlouquecido utiliza como guia nas suas ações no mundo da natureza. Portanto, quero mais uma vez pedir a todos que tenham interesse em participar desse grupo de estudos que procurem fazer pelo menos um esforço inicial para tentar entender minimamente das ideias que tem, o que efetivamente tem relação com os seus sentidos e, portanto, com as impressões que o universo produz no seu sistema de inteligência, que produz sínteses que podem encontrar correspondência no mundo da natureza, naquilo que foi inventado pela razão, especialmente por esses ideólogos da política, da moral e da ciência, que têm por objetivo submeter o ser humano para conduzir a fins que a gente sabe que não são lá nobres como eles dizem que são. Então, obrigado pela participação das reuniões do grupo de estudos. Quem tiver interesse, curta o canal, ajude a divulgar e eu quero ver se agora, a partir deste próximo final de semana, eu consigo retomar as reuniões virtualmente na internet para que possamos retomar as discussões tais quais eram feitas aqui no grupo de estudos desde abril de 2006. Um abraço a todos e até o próximo encontro.